Bom, eu acho que a maioria já sabe que o Seth Rollins se lesionou de novo e pode ficar fora da WrestleMania de novo. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra gente dar uma refletida nesse retorno que o Seth Rollins teve desde quando ele tinha lesionado e pensar em algumas coisas, algumas consequências que teve a primeira lesão dele, alguns erros que a WWE cometeu muito no booking dele. Então vamos lá. Bom, Seth Rollins, campeão mundial, tava lá com o seu reinado cada vez mais impactante, né? Começou com um reinado chato para alguns, onde ele era muito fujão, depois aos tempos ele foi começando a ter coragem, foi ganhando com ajuda, depois foi ganhando sem ajuda, foi ganhando com trapaças, etc. Foi se tornando um cara independente aos poucos. E já era o Survivor Series, né? Ele tinha ganhado na WrestleMania, era o Survivor Series e finalmente o seu adversário seria Roman Reigns, o cara que ele praticamente roubou o cinturão lá na WrestleMania, certo? E bom, aí que acontece? Aí que vem a lesão dele no combate contra o Kane, né? Tava lá numa casa de show, um combate numa casa de show, uma live event simples, ele vai fazer o powerbomb e puf, cai errado, o joelho dele se lesiona e ele aí então é obrigado a ter que abandonar o título que era dele e ficar ali por alguns meses fora, né? Era entre 6 meses a 9 meses, dentro desse intervalo aí. E aí a gente já sabia então que ele ficaria fora do Royal Rumble, fora da WrestleMania e teria que abandonar o título mundial. E ele nem sequer apareceu para dar as caras, nem sequer apareceu para fazer uma despedida nem nada do tipo. Simplesmente não estava no próximo show e já era, né? Foi um negócio bastante, assim, interessante isso, né? Porque acho que muita gente esperava, pelo menos, dar as caras dele, mas ele realmente sumiu, desapareceu, não teve aparecendo pra falar com o Triple H nem com ninguém. Foi tipo, já era, próximo, e é exatamente assim que agiu o Triple H, né? Uma coisa interessante que pouca gente lembra é que o Triple H ofereceu uma proposta pro Roman Reigns lá naquele mesmo Raw onde o Seth Rollins tinha se machucado, né? Ele ofereceu uma proposta pro Roman Reigns, ou seja, ele descartou o Seth Rollins daquele momento. Isso é uma coisa que poucos se lembram, né? E bom, passa o tempo então, né? O Roman Reigns se torna então o campeão mundial. E aí nessa época também o Seth Rollins vai e ganha lá o prêmio de Slam Awards lá como Superstar do ano, né? Inclusive ele manda o recado falando que independente de quem tiver como campeão ele vai voltar e recuperar. Ainda, por sinal, era o Roman Reigns na época, né? Por coincidência ou não. E aí o Roman Reigns ainda vai ter aquela rivalidade com o Triple H. O Triple H vai conseguir salvar ainda a autoridade ali, fazer a autoridade respirar e manter ali como campeão mundial ali no Royal Rumble. Mas aí na WrestleMania não vai ter jeito. O Triple H vai acabar perdendo pro Roman Reigns. E o Roman Reigns se tornando o campeão mundial, né? Ou seja, a gente nunca sabe o que era pra acontecer e nunca vai saber. Porque e se o Seth Rollins não tivesse lesionado? Como é que acabaria aquele combate com o Roman Reigns? Será que teria cash-in? E o cash-in seria no Roman Reigns ou seria no Seth Rollins? Será que o cash-in não iria falhar? Será que o Seth Rollins iria conseguir se manter como campeão até o WrestleMania? E se ele conseguisse, ele lutaria com quem na WrestleMania, né? E o Triple H lutaria com quem na WrestleMania? E o Roman Reigns lutaria com quem na WrestleMania? São várias questões que a gente nunca vai conseguir entender quais os planos. Porque tem gente que fala, mas teria Seth Rollins e Triple H nessa WrestleMania. Tá. Então como é que seria o resto do booking? Como que o Roman Reigns ali seria bookado? Ele ficaria como campeão mundial, ele enfrentaria quem em vez do Triple H, né? E por qual motivo o Seth Rollins e o Triple H iriam rivalizar na WrestleMania? Haveria uma traição e qual dos dois traria quem? Qual os motivos? É exatamente isso que eu fico sempre em dúvida. Uma coisa que a gente nunca vai saber, né? A minha aposta é que teria no evento principal Seth Rollins, Brock Lesnar e Roman Reigns de novo. Nossa, eu tava com quase certeza que o Seth Rollins ele ia conseguir se manter campeão graças ao Sheamus, que tentaria cash-in no meio da luta também, e iria falhar. O Seth Rollins seguiria como campeão. E aí, o Brock Lesnar ganharia o Royal Rumble Match e o Roman Reigns conseguiria também uma vaga através do Fastlane lá. E teremos de novo o combate triplo, dessa vez começando do zero, né? E dessa vez com o Roman Reigns vencedor. Eu achava que seria isso e o Triple H seria envolvido com outra coisa ali, não seria com o Seth Rollins, né? Era a minha aposta naquela época, lá em outubro, novembro, por aí, né? Enfim, e aí fica então no ar qual seriam então os planos, né? De qualquer forma, o Roman Reigns segue como campeão, tem aquela rivalidade com o AJ Styles, ele tem aquele combate no Extremis Rules,
E aí que vem então o retorno do Seth Rollins depois de meses e meses. Ele retorna, chega atacando o Roman Reigns, dá o pedigree nele. E na época aquele retorno bombou pra caramba, né? Eu lembro que diversas vezes a galera sempre que falava como poderia ser bucado então o retorno do Seth Rollins, se ele voltaria a Babyface, se ele voltaria a heel, o que ele faria. Exatamente, é uma coisa bastante interessante, né? Todo mundo com expectativas de como seria o retorno dele. E o retorno dele foi atacando o Roman Reigns, né? Da forma que eu acho que a maioria acreditava que seria, que o Seth Rollins seria o cara ali a enfrentar o Roman Reigns. Só que aí pouca gente também acreditava que o Seth Rollins bateria o Roman Reigns. Pouca gente acreditava que o Seth Rollins venceria o Roman Reigns, né? Porque o Roman Reigns tinha acabado de ganhar o reinado dele na WrestleMania, defendeu em 2 pay-per-views, aí perdeu no terceiro, pouca gente botava fé. Mas aconteceu, né? Ele, antes de tudo, ele retornou. Ele tava super bem aceito pelo público, conseguia controlar o público. Dava pra ver que se ele virasse babyface, teria o público nas suas mãos. A WWE tava só ali mantendo ele como heel por enquanto. Dava pra ver que a face turn possivelmente poderia estar próxima, né? E aí então marca o combate dos dois. Na época o Seth Rollins agiu meio que como covarde ali, sem ajuda, mas ele não quis lutar, não quis encarar o Roman Reigns até o dia do combate. E no dia do combate foi o que rolou, né? O Seth Rollins ganhou do Roman Reigns limpo, cara. Eu acho que foi o mais surpreendente de tudo. Ninguém, eu acho que esperava por isso. Esperava por alguma vitória do Roman, esperava por alguma desqualificação. Mas vitória limpa do Seth Rollins em cima do Roman Reigns, eu acho que poucos esperavam. E ele venceu, né? E pronto, eu acho que ali foi um momento bom, porque, tipo, o objetivo dele era esse, era voltar, se reconstruir e recuperar o cinturão. Ele conseguiu. Mas aí veio então o cashinho do Dean Ambrose, né? Eu acho que o cashinho do Dean Ambrose, ele atrapalhou um pouco isso. Eu acho que poderia ter deixado pro Battleground, na revanche do Roman Reigns contra o Seth Rollins. Poderia ter deixado pra lá, então, esse cashinho. Por quê? Porque eu acho que deveriam ter deixado ali mais ou menos um mês ou algumas semanas o Seth Rollins como campeão. Ele podendo fazer promos falando que conseguiu recuperar o que era dele, falando que nunca perdeu, etc, etc, etc. Trabalhando muito no psicológico do Roman Reigns. E aí, na verdade, eles fizeram um cashinho do Dean Ambrose. Um cashinho que foi broxante, até pelo fato de que o Dean Ambrose avisou semanas antes, né? Uma semana antes, na verdade. Na semana anterior ele avisou que faria o cashinho nos dois e ainda atacou os dois. Então foi tipo um replay no Money in the Bank. Já sabia já o que iria acontecer. Não houve uma novidade, o que acabou afetando muito ali a emoção do momento. E aí beleza, eles marcaram um combate então no Battleground pra ali lutar Seth Rollins versus Dean Ambrose versus Roman Reigns. Nesse combate eu achei um erro muito grande, porque é o seguinte, num combate dos 3 ex-membros do Shield, você tinha que focar os 3 ex-membros do Shield, a história deles, as traições, as vitórias, as derrotas, etc. Na verdade, o que eles ficaram focando foi uma guerra de brands, o que eu achei muito errado. Eles focaram mais a guerra de brands, de qual venceria ali. Seria o Seth Rollins do Raw, o Roman Reigns do Raw, o Dean Ambrose do SmackDown. O foco foi esse. Eu acho que tirou ali o foco que poderia ser o principal, que eram os ex-membros do Shield ali lutando entre si. Os amigos, inimigos, etc. Começaram juntos ali, se enfrentando. Eles não colocaram foco nisso, eu achei muito fraco também. O combate também eu achei muito curto. E o resultado também eu não gostei. Eu gostaria muito que tivesse continuado ali no Raw esse título mundial. Mas eu entendo que eles quiseram upar o SmackDown, né? Mas eu acho que ali que é o problema, né? Aí você pensa, poxa, o Seth Rollins voltou, ele recuperou o título, mas já perdeu. O que ele vai fazer então sem estar na rota do título? Porque se a gente for ver bem, o Seth Rollins, desde quando acabou com o Shield, ele está sempre nas rotas principais. Ele ficou na rota da pasta do Money in the Bank, ou seja, o título mundial para ele era sempre meio que uma rota, era sempre meio que uma visão. Depois ele fez o casting, foi campeão mundial e aí ele não saiu mais dessa. Ele machucou, voltou nessa de novo e aí, tipo, todo mundo tava desacostumado já. Ué, mas Seth Rollins agora, né, campeão, não tem mais revanche. O que o Seth Rollins vai fazer sem ter nenhum título, sem estar nessa rota? Eu não consigo pensar nisso, porque eu sou acostumado a pensar nisso. Muita gente falou esse tipo de coisa, né? E de fato, a gente ficou sempre na dúvida. E aí decidem criar um novo título, né? Decidindo criar um novo título, vem o título universal. E aí vem o Finn Balor como adversário dele. Eu acho que foi um bom adversário. E aí fizeram o Seth Rollins contra o Finn Balor. Fizeram o Finn Balor vencer ali o primeiro título universal, né? Eu achei uma boa escolha. E novamente fica a questão no ar. O que aconteceria se o Finn Balor não tivesse lesionado, né? Pra quem não sabe, o Finn Balor se lesionou, teve que abandonar o título universal, só resumindo aqui. E aí fica a questão. O que aconteceria? Será que a rivalidade do Seth Rollins e do Finn Balor continuaria? Será que o Finn Balor seguiria como campeão? E se seguisse, o que o Seth Rollins iria fazer? O Seth Rollins seguiria heel naquele momento?
Essa que é a questão. Se o Seth Rollins fosse vencer do Finn Balor, como é que ia ser o reinado dele? Ia ser longo? E o Finn Balor faria o quê? Não, a gente não sabe mais quando o Seth Rollins faria face turn. E principalmente, a gente não sabe se teria uma traição do Triple H e quando que ela seria. Porque mudou os planos, teve a Fatal 4-Way, teve o Triple H traindo o Seth Rollins, teve o Kevin Owens como novo campeão, ok. Mas e depois? É tipo, se não fosse a lesão do Finn Balor, como é que isso iria acontecer? Como é que eles planejariam isso? Como é que a traição do Triple H aconteceria? Será que não ficaria mais perto da WrestleMania isso? E se fosse ficar mais perto da WrestleMania, o que ele estaria fazendo nesse período que ele ficou ali rivalizando com o Owens ano passado? Caso o Owens não tivesse ganhado o título. É muitas questões que a gente não sabe, velho. E aí, beleza. Quando o Triple H traiu ali o Seth Rollins, eu fiquei até feliz na época. Porque eu pensei que o Triple H ia rivalizar com o Seth Rollins naquele momento. Eu falei, beleza, ele vai sair da rota do título principal e vai estar rivalizando com o Triple H, não vai ficar ali na disputa dos rotas principais e também não vai ficar esquecido. Errado, o Triple H não apareceu, ele ficou ali um tempão rivalizando com o Kevin Owens, fluiu ali alguns dois bons combates, mas fora isso os segmentos foram muito repetitivos, muito enjoativos. E aí, parte disso fez muita galera até pegar hate com o Seth Rollins, né? Porque ficou ganhando muita title shot, né? A WWE ficou sem planos pra ele e ainda pior, fez uma face turn um pouco sem sentido, né? Porque fez ele simplesmente se tornar amigo do Roman Reigns de novo. Depois de toda aquela história, os dois voltaram a ser amigos do nada, né? O que deixou ali bastante confuso. O que mostrou que a WWE não tinha planos nenhum pra essa storyline. Foi meio que um negócio de imediato ali, de emergência, e acabou saindo nisso aí. E aí, beleza, rivalizou com o Kevin Owens, não conseguiu vencer o título. E aí, beleza, rivalizou com o Chris Jericho, dois adversários só que ele teve ali como face. Agora sim que ele iria começar a finalmente se encontrar, né? Infelizmente aconteceu a lesão dele. Ele antes disso teve aquele combate com o Sami Zayn, né? Se ele perdesse, ele ficaria fora do Royal Rumble Match. Ele acabou ficando fora do Royal Rumble Match porque ele não venceu. Eu acredito que aquele momento poderia ter acontecido no Royal Rumble Match. Ele poderia estar participando, poderia ter sido eliminado graças a uma atrapalhada do Triple H. E através disso, sim, acontecer a rivalidade dos dois definitivamente. Mas ok, aconteceu no Raw, né? Eu não vi necessidade nenhuma. Simplesmente só pro Seth Rollins invadir o NXT TakeOver. Beleza, foi um negócio legal, mas só pra isso eu achei bastante desnecessário. E aí vem o Samoa Joe, retorna o Triple H, vem o Samoa Joe e fala, poxa, agora sim acertou, agora o Seth Rollins vai rivalizar com o Samoa Joe no Fastlane, agora depois na WrestleMania ele vai rivalizar com o Triple H, provavelmente vai prolongar essa rivalidade para depois da WrestleMania, vai ser do caramba, agora o Seth Rollins se encontrou, agora vai dar certo, agora tudo certo, pronto, lesão. E aí que é complicado, né? Porque se ele não voltar até o WrestleMania, se ele perder outra WrestleMania, é completamente, assim, decepcionante, porque praticamente o ano dele do ano passado vai ser jogado no lixo. Toda essa bucagem dele que foi construída pra chegar na WrestleMania, pra ele lutar com o Triple H, pra finalmente resolver essas questões que a gente tinha, não acontece. Aí tem que adiar de novo. Então, tipo, do que adiantou ele fazer face turn? Do que adiantou ele ser traído lá atrás, sendo que ele se machucou justamente agora que ia acontecer? Do que adiantou tudo isso? Não adiantaria meio que de nada. A bucagem dele teria sido jogado no lixo. Por isso que é muito lamentável se ele não voltar até o WrestleMania. Não se sabe ainda se ele vai estar apto ou não. Parece que está marcado para 8 semanas. Ou seja, dá tempo de ele voltar bem perto da WrestleMania. Eu acho que se for realmente esse tempo de recuperação, dá para ele lutar na WrestleMania sim. Mas não dá para fazer um grande combate. Aí ele vai ter que limitar muito, vão ter que encurtar o combate, vão ter que evitar alguns golpes. Vão ter que fazer o básico do básico com ele, só para ele não ter que ficar de fora, só para não ter que mudar a rivalidade do Triple H com a outra pessoa ali, porque realmente o Triple H fica sem opção. Com quem que o Triple H vai rivalizar hoje ali? Talvez com o Shane McMahon, mas é bem aleatório ali, né? Seria mais um tapa-buraco, digamos assim, né? E é complicado, é complicado. Ele tinha que voltar, ele tinha que fazer um combate, inclusive daria até para ele perder pro Triple H por causa dessa lesão, se ele voltasse. Vamos supor que no meio do combate ele tá prestes a ganhar, ele sente a lesão ali, claro, fingindo, e aí o Triple H aproveita, dá o pedigree e ganha dele. Seria uma justificativa pro Seth Rollins perder pro Triple H, é uma boa. E aí continuar a rivalidade com eles, por mim, ela se encerrava em uma Extreme Rules Match, eu acho que é a melhor forma disso se terminar. O Seth Rollins vencendo, ganhando a rivalidade, e aí sim ele poderia ir pra uma rota diferente ali, né? Eu acho que os rumos são esses. A rivalidade com o Triple H, cara, ela tem muito, mas muita coisa pra ser utilizada, né? Porque o Triple H foi meio que um pai dele, ajudou pra ele pra caramba. Lá desde quando ele ganhou o título NXT, depois
ajudou ele ali com o Shield, depois ajudou ele ali no meio da autoridade, quando ele era Mr. Money in the Bank, quando ele se tornou campeão mundial. O Seth Rollins usa o finisher dele. Então, cara, tem muito, mas muito arquivo pra utilizar nessa rivalidade dos dois. Tem muita história essa rivalidade dos dois. Tem muita coisa pra montar, dá pra ser uma rivalidade longa pra caramba. O problema é essa lesão e o problema é eles serem burros pra caramba e terem feito aquela traição lá atrás só pra tapar o buraco do Finn Balor. Eu acho que sim, tinha que fazer alguma coisa pra tapar o buraco da lesão do Finn Balor, mas eu não acho que era necessário fazer a traição do Triple H naquele momento, nem a face turn do Seth Rollins. Dava pra ter feito de outra forma, dava pra ter mantido o Seth Rollins heel e dava ainda pro Seth Rollins não ter sido traído. O certo era ter sido traído pelo Triple H agora, ali perto do Royal Rumble, perto do Survivor Series. Lá atrás, acho que acabou, inclusive, prejudicando o próprio Monday Night Raw, né? Mas enfim, eu acho que as reflexões são essas, né? Eu espero que o Seth Rollins esteja apto para o WrestleMania, porque, sinceramente, foi uma bucagem assim que simplesmente, se não acontecer agora, vai ser muito broxante, vai ser jogado no lixo. O próprio Triple H tá bravo pra caramba com isso, com o Samoa Joe. Eu não sei se o Samoa Joe teve realmente culpa nisso tudo, na lesão do Seth Rollins, né? A câmera pega muito rápido ali, né? Mas ele tá bravo pra caramba pelo que estão falando, porque realmente, cara, era uma storyline das mais bem montadas, uma das coisas mais interessantes da WrestleMania, e tem um potencial enorme se não acontecer de novo por causa disso. É realmente decepcionante, né? Mas enfim, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Um abraço, até a próxima e fui!